Olá, você meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Geo em Foco, Padre João Aurélio falando com você, para a mensagem de fé e vida aqui no nosso encontro, nessa palavra de fé e vida que nós fazemos semanalmente, levando para você essa palavra de fé, de esperança, que levamos uma palavra que é sobretudo palavra de Jesus, presença dele na nossa vida, mas também de vida, porque essa palavra é colocada no chão da nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Então, nesse momento nós vamos partilhar com você a palavra de Deus, essa mensagem para a sua semana, de modo especial para esta segunda semana do Advento que nós estamos vivenciando. E o evangelho proposto é o evangelho de Marcos, o capítulo 1, os versículos de 1 a 8. Então eu convido você a, durante a semana, arrumar um tempinho, procurar um espaço aí nos seus afazeres, no seu dia a dia e meditar esse evangelho de Marcos, o capítulo 1, versículo de 1 a 8, que é o evangelho do último domingo, do segundo domingo do Advento. Então vamos ao texto bíblico. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda semana do Advento, nós somos convidados a refletir justamente esse convite a endireitar os caminhos do Senhor. Como já dizia o profeta Isaías, a preparar os caminhos do Senhor. E João Batista, então, nesse evangelho que nós acabamos de meditar, é aquele que grita no deserto, convidando as pessoas a uma mudança de vida, a preparar, a endireitar o caminho. Para preparar o caminho para o Senhor que vem, o Senhor que está chegando, e esse advento é justamente esse tempo que nos convida a pensar e a rezar nisso. O Senhor vem, o Senhor virá ao nosso encontro. Então, nesse momento de preparação, é preciso considerar algumas exigências para a nossa conversão, conforme João Batista diz no Evangelho. Quais são estas exigências da conversão? O que nos pede essa conversão? Antes de tudo, nós somos chamados a aplainar os vales produzidos pela frieza e pela indiferença. A frieza, a indiferença, o orgulho, tudo isso nos causa distanciamento, tudo isso nos afasta uns dos outros. O preconceito, as intrigas, tantas coisas que vão fazendo que as distâncias entre nós aumentem. As diferenças entre nós vão sendo alargadas. Então, João Batista vai nos convidar à conversão. E o modo de nos converter é justamente isso. Vamos aplanar isso, não vamos deixar essa distância, não vamos deixar esse buraco entre nós, né? Não vamos deixar que algumas coisas deste mundo nos impeçam de viver bem, de nos relacionar bem uns com os outros. Depois, meus irmãos, falando dessas exigências que foram abertas pela frieza, pela indiferença, nós somos convidados a abrir-nos uns aos outros com os mesmos sentimentos de Jesus. Vamos nos colocar um diante do outro com os mesmos sentimentos de Jesus. Isso também nos ajuda na nossa conversão. E quais eram os sentimentos de Jesus com as pessoas? Sobretudo era um sentimento de amor, um amor sincero, um amor que é o amor de Deus, eram sentimentos de misericórdia, eram sentimentos muitas vezes de ternura, mas também sentimentos de cura, de acolhida. São esses os sentimentos que nós podemos ter uns com os outros.
Ao contrário disso, nós temos tantos sentimentos de provocação, de ataque, tantos sentimentos às vezes para destruir o outro, tantas atitudes às vezes para desfazer a vida do outro ou até para prejudicá-lo. E assim nós não conseguimos superar as dificuldades. Por isso nós somos convidados a superar essas dificuldades, ou seja, a aplainar os vales, né? A endireitar as estradas, e muitas vezes essas dificuldades na nossa vida são justamente isso: o distanciamento, a frieza, o orgulho que nos afastam uns dos outros. Mas também nesse processo de conversão somos chamados a ter os mesmos sentimentos que Jesus tinha, sentimentos de cordialidade, sentimentos de atenção fraterna, que se ocupam das necessidades do próximo. Então, nesse tempo de advento e nesse tempo de Natal, nos ocupar também da necessidade do outro, nos preocupar com as necessidades do próximo. Essa semana nós vimos na nossa cidade um crime, nós não sabemos quais os motivos, mas um recém-nascido, um feto, foi abandonado de maneira tão dura, de maneira tão cruel, né? Qual a nossa preocupação com as famílias que tantas vezes passam por suas desestruturações? Qual a nossa preocupação com jovens que enfrentam uma gravidez, uma maternidade, uma paternidade, às vezes na adolescência? Qual a nossa preocupação com essas situações? Por isso nós precisamos ter justamente esse olhar de atenção, de carinho com a pessoa mais próxima, com aquela pessoa que está mais perto de nós e com os nossos irmãos de um modo geral. Aterrar, ou seja, aplanar os vales produzidos pela frieza, não podemos ter um relacionamento de amor, de caridade, de fraternidade com o próximo se há buracos, né? Se existem buracos no meio entre nós. Assim como é difícil percorrer uma estrada com muitos buracos, nós sabemos o quanto é ruim dirigir numa estrada esburacada, assim também são as nossas relações. Não dá para ter relações com os outros se as nossas relações estão como uma estrada cheia de buracos. É preciso consertar, tapar esses buracos para que as nossas relações possam caminhar de maneira tranquila e bonita. Não podemos então ter essas relações cheias de acidentes, de buracos. Isso exige que a gente mude de atitude. E devemos fazer tudo com um zelo especial pelos mais necessitados. Depois é preciso aplainar, ou seja, endireitar as asperezas causadas pelo orgulho e pela soberba. Endireitar a estrada da nossa vida, que tantas vezes é uma estrada danificada, uma estrada esburacada, uma estrada torta por causa de orgulho e de soberba, porque me sinto melhor do que os outros, porque me acho melhor do que os demais, porque me sinto juiz dos meus irmãos. Então precisamos aplainar, consertar tudo isso. O crente, meus irmãos, é aquele que, através da sua proximidade com o irmão, a sua proximidade com o outro, como João Batista abre os caminhos no deserto, isto é, indica perspectivas de esperança. Então o crente é esse, aquele que, acreditando, abre novas visões para este mundo. É aquele que, crendo no Senhor, abre novos caminhos no meio do deserto, que aponta novas saídas. Então, o fiel, o crente, não é aquele que julga ou aquele que atrapalha o caminho do outro, não, que condena, que coloca medo, não. O crente, o verdadeiro fiel, aquele que confia no Senhor, é aquele que, próximo do seu irmão, ajuda a enxergar novas estradas, ajuda a enxergar novos caminhos, caminhos de esperança, até em contextos às vezes difíceis, caminhos realmente de alegria, mesmo nas situações de derrota. Por isso, meus irmãos, esse evangelho de hoje nos convida justamente a isso, a preparar os caminhos do Senhor neste tempo do advento. Então eu convido você também a meditar esse evangelho, lembrando o evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que nos convida à conversão, endireitando os caminhos tortos das nossas vidas, aplainando, aterrando os buracos, para que nós possamos ter caminhos bonitos, caminhos livres para o que o Senhor possa passar. Te desejo uma boa semana, te desejo muita alegria, muita paz nessa semana e te convido então a meditar este evangelho em algum momento da sua semana, rezando e meditando a palavra de Deus. Deixo aqui o meu abraço, a minha oração, a minha bênção a todos vocês e até o nosso próximo encontro.